Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje no capítulo de número 15 do Evangelho de Marcos. 15, 16, terminaremos amanhã a nossa leitura do livro de Marcos. E aí iremos direto para o livro de Lucas. E você, como tem sido estes dias, estes capítulos que nós estamos lendo? Gostaria que você nos contasse como tem sido a sua experiência em ler um capítulo da Bíblia todos os dias conosco. Eu sempre peço que você faça uma leitura pessoal do capítulo, ainda que devagar, ou mesmo sem entender tudo que está lendo, faça uma leitura, é importante. E aí quando nós comentarmos o capítulo e fizermos a leitura juntos, com certeza virá mais esclarecimento na sua vida, tá bom? Aproveitando também para dizer que não pare, tá bom? Vamos continuar. Convide outras pessoas, se você puder. Faça da tua casa uma igreja, ou seja, uma reunião de pessoas. Convide pessoas para sentar com você aí e ler um capítulo da Bíblia todos os dias conosco. Se as pessoas não puderem vir todos os dias, tente pelo menos uma vez por semana reunir a sua família e estudar conosco o capítulo do dia. Eu vou entrar falando agora do capítulo 15 de Marcos. Nós estaremos falando sobre Jesus perante Pilatos. Agora, o Senhor Jesus já foi preso, Judas já entregou Jesus, Pedro já negou a Jesus e agora Jesus está perante o Pilatos. A acusação que o Pilatos encontrou contra Cristo foi quando ele perguntou: és tu o Cristo, o Filho de Deus? E ele disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. E então, com base nessa declaração de Jesus, Pilatos formou o seu convencimento de condenar Jesus. Vamos ler agora e vamos ver o que aconteceu. Capítulo 15 de Marcos. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, o congresso deles ali, tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: tu dizes. E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. Lá, quando ele foi preso, no sinédrio, tá? Diz aqui que Jesus foi ao sumo sacerdote. Eu falei Pilatos, não foi Pilatos. O sumo sacerdote que perguntou: você é o Filho de Deus? Tá? Que agora que ele vai perante Pilatos. O sumo sacerdote que perguntou: você é o Filho de Deus? E ele disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. Então o sumo sacerdote formulou a acusação e agora Jesus é levado perante Pilatos para ser julgado. E aí veremos o que aconteceu. Pilatos então pergunta: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu dizes. E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores,
tinha no montim cometido uma morte. A multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinham feito. E Pilatos lhes respondeu: que queres que vos solte? O rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes haviam entregado a Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse-lhe outra vez: que quereis que faça daquele que chamais o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas ele nada fez. E eles cada vez clamavam mais, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Atendendo à voz da multidão, o Pilatos entrega a Jesus para ser crucificado. Há quem diz: a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. Essa é uma frase que nós temos que tomar muito cuidado com ela. Para nós que somos praticantes da palavra de Deus, não podemos usar essa frase, porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aliás, a voz de Deus é inconfundível, a voz de Deus é de Deus. A voz do povo não representa a voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus. Então, guarde esse recado aí. E os soldados levaram dentro da sala, que é a audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelho, o adoraram, zombando dele. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram-o com as suas próprias vestes. E o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Agora vamos ver como aconteceu a crucificação de Jesus. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz de Cristo. Ou seja, obrigou que Simão Cirineu, carregasse a cruz. E levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que se traduz por lugar de caveira, onde eles acostumavam punir, matando os criminosos condenados à morte. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Segundo a tradição, segundo a teologia, essa mirra com vinho amenizava a dor da morte. Jesus não aceita beber, seria como um anestésico, né? Jesus não aceitou beber esse anestésico, chamado vinho com mirra. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito sua acusação. Qual que era a acusação que eles acharam contra Jesus? Rei dos judeus. A única acusação que eles conseguiram contra ele é dizer que ele era o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: com os malfeitores ele foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam, uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados injuriavam,
Chegando a hora sexta, houve trevas sobre a face da terra até a hora nona, até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. E na hora nona, verso 34, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E para Jesus carregando os nossos pecados, sobre os nossos pecados, naquele momento Deus virou as costas para Jesus, porque naquele momento ele representava você e ele me representava, com os nossos pecados sobre ele, e ele morreu desamparado, ou seja, ele morreu carregando os nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que na morte ele levou os nossos pecados, e quando ele ressuscitou, ele trouxe para quem crê uma nova vida. Interessante. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: eis que ele chama por Elias. E um deles correu e embebeu numa esponja em vinagre e, pondo numa cana, deu-lo a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo da cruz. E Jesus, dando um grande brado, inspirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Lá no templo, o véu se rasgou, que representa o acesso a Deus através de Cristo Jesus, para quem nele crê. Agora, dizem que esta cana com vinagre que foi colocado na boca de Jesus era uma forma que eles humilhavam os condenados à cruz. Era como se fosse urina, é como se fosse, sei lá, uma coisa nojenta que eles colocavam na boca dos criminosos, dos que estavam crucificados, e eles não tinham defesa porque estavam pregados na cruz. Aí Jesus brandou e entregou o Espírito e inspirou. O véu do templo rasgou-se, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamara, inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Primeiro a declarar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Era o centurião que estava ali na frente. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, porque elas não podiam chegar perto para não ser confundidas como seguidoras de Jesus, entre as quais Maria Madalena, lembra que saída dela 7 demônios, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também seguiram e serviam. Olha só, essas mulheres, gente, isso aqui é muito importante, essas mulheres que estavam ali olhando de longe, o versículo 41 diz: essas mulheres serviam a ele quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém, pessoas que serviam a Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. E chegado, agora vamos ver, o corpo de Jesus foi tirado da cruz, e aí vai dizer assim para nós o versículo 42: chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava pelo reino de Deus. Esse José de Arimateia também era um discípulo de Jesus, mas ele não podia se manifestar porque ele era conselheiro honrado do rei lá, do Pilatos e do pessoal da corte. Então ele foi a Pilatos e pediu ousadamente o corpo de Jesus. Verso 44, e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e clamando, chamando o centurião, perguntou se já havia muito que tinha morrido, porque quando não morria, o centurião e os soldados quebravam as pernas dos criminosos. E tendo certificado pelo centurião, o Pilatos consentiu que José de Arimateia levasse o corpo de Jesus.
Verso 46, o qual comprara um lençol fino e, tirando da cruz, envolveu no lençol e depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e envolveu uma grande pedra para proteger a entrada do sepulcro. E o versículo 47, que é o último versículo do capítulo de número 15, diz: Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observavam onde o punham. Claro que elas também não podiam aproximar, porque você imagina, naquele momento havia toda uma conspiração. A cidade estava revoltada. Uns chateados, mas não podiam falar nada. Outros felizes, porque agora não tem mais aquele que se dizia o rei dos judeus, aquele que se dizia filho de Deus. Principalmente os sacerdotes, os escribas, os religiosos. Eu falo sempre, gente, nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser amantes da palavra de Deus, tá? Por isso eu faço questão de ler com vocês todos os dias, sabe? Eu também, para mim, é um momento de aprendizado, ler aqui com vocês. Eu sempre li a Bíblia em voz baixa, para mim. Agora, lendo aqui com vocês em voz alta, é a primeira vez. Estou com vocês no capítulo 16 de Marcos, tá bom? Será o nosso capítulo de amanhã, e aí vai dar para nós fazermos um apanhado dos pontos mais importantes do capítulo, do livro de Marcos, tá bom? Olha, até aqui finalizamos por hoje. Quais foram os pontos importantes desse capítulo? Bem, Jesus perante Pilatos. Pilatos questiona se ele era o Filho de Deus, e ele responde: você diz que eu sou, você está dizendo. E também é interessante que a multidão estava do lado dos religiosos que pediram a morte de Jesus, tá? Os soldados zombavam de Jesus, e a condenação de Jesus está no versículo 26, que foi porque ele dizia ser o rei dos judeus. E o sofrimento, lá no versículo 37, versículo 33, ele foi desamparado, ele teve que ser desamparado, ele teve que morrer sozinho. Jesus morreu sozinho na cruz, somente carregando os nossos pecados. E o Espírito Santo desceu lá no inferno ao terceiro dia e o ressuscitou. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas o que me encanta e me alegra, e o que me faz amar a Cristo, é que ele morreu separado de Deus, carregando os meus pecados. Não é sobre igreja, não é sobre pastor, não é sobre religião, não é sobre pastor, não é sobre bispo, não é sobre missionário, não é sobre estas coisas. É sobre Jesus, que morreu carregando os meus pecados. A minha vida é dele, a sua vida também é dele. Se a sua vida é dele, diga aí, escreve: a minha vida é dele. Eu devo a Jesus a minha vida. Sabe por quê? Quando eu leio, eu não vejo ele morrendo pelo mundo. Eu penso como se eu fosse apenas a única pessoa existente no mundo. É como se ele tivesse morrido por mim. Eu queria que você também, ao pensar na morte de Jesus, não pense assim: ele morreu pelo mundo, ele morreu por todos. Não, pense assim: ele morreu por mim. Pensa como se você fosse o único na face da terra e Jesus tivesse morrido por você como a única, exclusiva pessoa, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido Jesus, mais uma vez eu te agradeço. Querido Pai Celestial, mais uma vez eu te louvo, eu te exalto e te bendigo o nome. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo prazer do Senhor ter me amado, ter morrido por mim. Claro que eu não merecia, eu teria que ser punido, porque foi por causa do meu pecado, foi por causa da minha transgressão, foi por causa da maldade que eu pratiquei que o Senhor entregou a sua vida. Portanto, eu te peço, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E quem está orando também comigo, se estão pedindo perdão, então perdoa também quem está orando conosco e dizendo: Senhor, eu também te peço perdão
porque o Senhor morreu para isso, para perdoar os nossos pecados e nos dá assim uma qualidade de vida que condiz com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu Senhor, eu te agradeço, te honro e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Gratidão por todas as coisas. Assim seja, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, eu vou terminar aqui o devocional. Amanhã finalizaremos o livro de Marcos, capítulo 16. São apenas 20 versículos. Aí nós vamos ver se dá para a gente pegar os pontos mais importantes desde o capítulo 1 e passar um comentário rápido desde o capítulo 1. Eu acho que dá para fazermos um comentário rápido. Que Deus te abençoe. Se tem sido importante o nosso devocional, não esqueça de, antes de terminar o vídeo, vai lá, escreva assim: gratidão por Jesus ter morrido por mim, ou Ele morreu por mim. Escreva isso, que também eu vou deixar nos comentários lá, dizendo Ele morreu por mim. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.